A paz do Senhor Jesus, querido professor. Eu sou tia Mira, professora da turma do maternal. E estou mais uma vez com vocês para juntos trocarmos sugestões para a 7ª lição, onde o título dela é A Casa de Deus. Nós sabemos que é muito importante ensinar as crianças a gostar de estar na casa de Deus. Primeiro, professor, não esquecer de orar com sua criança, recebê-los com alegria, para que eles sintam prazer de estar na casa de Deus. E esta lição, este salmo, hoje, é no Salmo 84, verso 1, onde eu vou mostrar para vocês a sugestão de como eu trouxe a memorização. Então, esse templo aqui foi feito de caixa de papelão, que você pode usar a sua criatividade, professor, para também construir o seu templo, que pode ser usado em várias aulas, professor. Então, a memorização que fala a respeito do versículo-chave desta lição está no Salmos 84, e o verso 1, que diz o seguinte: Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Salmos 84, verso 1. Por que no coração? Porque o coração lembra amor, né, professor? Então, você repete várias vezes com a criança o salmo para que ela entenda a importância de amar estar na casa do Senhor. Então, como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Salmos 84, verso 1. E você, professor, vai frisar com eles várias vezes. Veja como foi feito esse templo, todo bem decoradinho, com pedaços de papel, que você pode decorar da sua maneira, para que todas as aulas que você for falar sobre templo, você pode usar várias vezes. E eu também trouxe, professor, uma sugestão a respeito de você confeccionar para a criança, para levar esse versículo, depois de você já ter falado com ela várias vezes, explicado o que é amar estar no templo da casa do Senhor. Então, você pode fazer um templo pequenininho. E esse templo dentro você vai colocar o versículo. Então, aqui, ó. Veja, professor, que ela vai levar para a sua casa também o versículo que ela aprendeu na escola dominical, que é muito importante inculcar e repetir várias vezes o versículo para a criança ela guardar no coração. Porque essa faixa etária é justamente a faixa etária que nós devemos incutir a palavra de Deus para o coração das crianças. Então, numa caixa de fósforo, se você quiser fazer maior, você pode fazer um outro tipo de caixa. Mas o importante é que ela vai levar para casa e ela vai falar do que foi estudado a lição naquela manhã. E aqui, nessa lição, nós sabemos que fala de como é importante estar na casa do Senhor. E a gente vai na casa do Senhor para fazer o quê? A gente vai para orar, a gente vai para aprender a palavra de Deus e a gente também vamos para louvar. Aqui vocês observam que também tem alguns instrumentos, porque quando a gente vai para a casa do Senhor, a gente vai para o quê? Para adorar Ele. Então, se você confecciona alguns instrumentos com as crianças, para que no momento do louvor ela esteja também adorando a Deus com os instrumentos, aqui é um cano que você, enfeitado, dentro você pode botar pedra, o arroz, o feijão, e também com pedacinhos de emborrachado. Como também tem outro instrumento aqui. Aqui tem um pedaço de cabo de vassoura e a garrafa, uma parte da garrafa PET que você corta, introduz aqui, depois você fecha tudo com fita adesiva. E aí você pode também, naquele momento de adoração, para que ela entenda o que é que ela vai fazer também na casa do Senhor. Ela vai adorar, porque nessa lição fala que o salmista, ele gostava de estar na casa do Senhor, porque lá ele também adorava o Senhor através do seu louvor. E você também pode, ó, isso aqui, às vezes a gente tem casa, né, que faz algumas apresentações com as crianças, e eles gostam muito de participar do louvor com esses tamborins. E também aqui, professor, isso aqui é um pratinho, ó. Tudo que vai para fazer barulho para as crianças adorarem a Deus, eles gostam. Então, um prato descartável, com um anelzinho aqui,
um pedaço de fita e algumas coisas coladas aqui. Mas o que eu queria também chamar a sua atenção, essa sanfona, ela não toca, mas ela representa muito bem, as crianças gostam muito. Agora, como foi que eu consegui fazer isso aqui? Isso aqui são 2 caixas e aqui é filtro de carro. Eu trouxe até aqui alguns filtros, ó. Filtro de ar. Tem esse modelo e tem esse também. Então você pode confeccionar uma sanfona para que as crianças também adorem a Deus com seus instrumentos. Mas essa lição fala de um passarinho, que o salmista começou a observar, que lá no templo os passarinhos gostavam de construir seu ninho. Será que a gente consegue entender por que ele gostava de construir aquele ninho lá no templo? Porque os passarinhos, os pardais, eles são pássaros muito alegres, que gostam de cantar. Eles são muito felizes. No final da tarde eles chegam, se juntam assim e naquela revoada deles, eles saem cantando, alegres, felizes. Então, o salmista observou que também os passarinhos, eles gostavam de construir os seus ninhos lá no templo. Então, observem aqui que nessa figura, esses passarinhos estavam contando. Esses são figuras do visual, que você também pode conseguir comprar, ou então você pode imprimir. E aqui também, ó, ele observava justamente a construção dos passarinhos, do ninho dos passarinhos. E geralmente os passarinhos, os pardais, eles não gostavam de construir seu ninho lá nas árvores. Por que será que não nas árvores? Porque nas árvores é sujeito ao vento, sujeito à chuva, e eles construíam em buracos, embaixo da telha, porque ali eles estavam protegidos. Mas o salmista passou a observar que os pássaros, eles construíam também no templo os ninhos, eles construíam lá no templo, e ele observava que eles gostavam de estar lá porque eles tinham proteção. E o que é que isso quer falar para nós? É que no templo, na casa do Senhor, nós temos a proteção de Deus em todo o tempo. Porque é lá na casa do Senhor que a gente adora a Deus, é lá na casa do Senhor que a gente ora, é na casa do Senhor que a gente aprende a palavra. Então, é importante estar no templo. É importante adorar o Senhor no templo. Mas só no templo? Não. Temos que ensinar as crianças que elas precisam adorar ao Senhor em todo o tempo. E ensinar para elas também, crianças, que Jesus tem um carinho todo especial pela vida das crianças. Ensinar para elas que elas são importantes para Deus de uma tal maneira que Jesus, ele reuniu as crianças. E aí ele disse que amava as crianças, porque é das crianças que sai o perfeito louvor. Por isso que é importante ensinar para as crianças que elas precisam adorar a Deus com seu louvor. Elas precisam conversar com Deus, mesmo quando elas estiverem passando por momentos difíceis. Porque Jesus ama as crianças. Então as crianças precisam se sentir amadas, professor. Porque muitas vezes, em seu próprio lar, ela se sente rejeitada. Em seu próprio lar, ela não se sente acolhida. E quando ela chega na casa do Senhor, quando ela vai para o templo, precisa que elas sejam acolhidas lá. Precisam ser bem recebidas. Precisa ensinar para elas a importância de estar na casa do Senhor. Porque as crianças, muitas vezes, determinadas situações que elas vivem em casa, que elas vivem no dia a dia, elas perdem o ânimo de ir para a igreja. Elas perdem o ânimo de estar na casa do Senhor. Mas quando nós passamos para ela a importância de estar na casa do Senhor e damos o exemplo dos pardais. Os pardais, eles são felizes, eles são alegres. Quando eles estão cantando, eles estão adorando a Deus com o seu cântico. Então, quando as crianças cantam, quando as crianças adoram a Deus com o seu cântico, elas também se tornam felizes, porque toda a tristeza que estiver dentro do coração dela,
vai saindo através do cântico. Então é importante, professor, que você também separe corinhos para estar ali cantando com as crianças, para que elas, através do louvor, elas sejam tratadas do seu coração. Através do louvor, a tristeza vai saindo do seu coração. Por quê? Isso é muito importante. Então, o salmista, ele percebeu isso, que os pardais estavam felizes. E eles gostavam de construir o seu ninho ali no templo. E ele disse o seguinte: quisera eu estar todo o tempo dentro do templo. Então, nós precisamos passar isso também para as crianças, que elas se sintam felizes, não se sintam obrigadas a vir para o templo. Não se sintam obrigadas a vir para a escola dominical, mas elas sintam desejo de estar no templo, desejo de estar na escola dominical. E isso é você, professor, que vai construir esse desejo no coração delas. É dependendo do que você está passando para ela, dependendo da maneira como você recepciona ela. Porque muitas vezes, até com a palavra, com o olhar, com um jeito meio agressivo, que se pega até no braço da criança, ela vai se sentir rejeitada. Porque eu já escutei um relato de alguém que a criança não quis ir mais para a igreja porque ela disse que aquela tia era má. E aquela criança não tinha nem 3 anos ainda. Então, a atitude que o professor tiver com aquela criança, quando ela chega na igreja, ela pode não querer vir mais. E hoje nós sabemos que cada dia mais as crianças estão sendo identificadas com muitas necessidades. E essas necessidades precisam ser conhecidas, precisam ser trabalhadas. E o professor, ele precisa buscar ajuda. Não fique com suas dúvidas, sofrendo sozinho, sem saber o que fazer. Mas procure pessoas disponíveis que possam lhe ajudar a estar ajudando aquelas crianças que muitas vezes têm algumas necessidades que você precisa, identifica, mas muitas vezes não sabe como trabalhar. E aquelas crianças às vezes ficam lá no cantinho e elas precisam também de ser acolhidas, de serem trabalhadas, de buscar coisas que também alcancem as crianças. Por que nós trazemos várias sugestões? Todos os professores, eles trazem várias sugestões. Porque você precisa variar a sua aula. Você não pode todo domingo usar o mesmo material ou utilizar apenas a revista da escola. Você precisa buscar criatividade, buscar meios, orar ao Senhor, para que o Senhor lhe ensine a ensinar. Porque nós somos eternos aprendizes. Mas o nosso mestre, que é Jesus, ele tem o prazer de nos dar toda a criatividade que nós precisamos para ensinar os seus pequeninos. E aqui eu trouxe também essa caixa. Essa caixa você pode utilizar para várias histórias, onde eu pintei, eu coloquei esse cabo aqui, pintei também para aqui, a parte marrom aqui embaixo, eu coloquei um isopor, e aqui embaixo eu tenho um suporte para que o isopor pudesse ficar um pouquinho acima. E aqui o restante das coisas, palito, papelão, a caixa aqui, uma caixa, 2 caixas aqui, ó, para poder dar o suporte para segurar esse visual aqui e dar a impressão que Jesus realmente está sentado. Então, professor, são coisas simples aqui, ó, papelão, que fizemos como se fosse um suporte para mostrar os 2 lados do visual. Então, tanto você pode confeccionar, como também você pode usar outras criatividades. Aqui são algumas sugestões que nós estamos trazendo para vocês, mas que vocês, com certeza, orando, pedindo a criatividade ao Senhor, Ele vai dar muito mais, porque o nosso Deus, Ele é um Deus criativo e Ele tem prazer de nos dar a criatividade. Então, professor, assista, curta, compartilhe e comente. É muito importante para a nossa avaliação das nossas aulas. Que Deus abençoe.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.